bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Sintam-se abraçados, estão todos bem, com saúde? Espero que sim. Pessoal, vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade de geografia da aula passada, lá na página 62, tá? Pegaram? Então vamos. Sexta questão, não é assim? Pesquise e escreva as regras que devem ser obedecidas na agricultura quanto à segurança alimentar. Vocês pesquisaram? Eu vou dar uma sugestão de resposta, tá? Caso esteja do mesmo jeito, tudo bem. Caso esteja parecida, tudo bem também. É só uma sugestão, tá bom? Segurança alimentar. Os alimentos devem ser produzidos em quantidade suficiente para alimentar a população sem causar danos ao meio ambiente. Higiene alimentar. Os alimentos devem ser produzidos sem qualquer tipo de contaminação, claro, porque afinal quem irá ingeri-los somos nós, não é assim? E se houver qualquer tipo de contaminação, nós é quem seremos prejudicados. Qualidade alimentar. Os alimentos devem obedecer aos padrões mínimos necessários à nutrição das pessoas. Então, para quem fez assim o parecido, tá bom. Sétima questão. Relacione corretamente desenhando os símbolos nos lugares adequados. Aí tem aí o símbolo da adubação, da aração, da capinação, da irrigação, da drenagem e agrotóxico. Aí, vamos lá para as técnicas e você iria colocar o símbolozinho, né? Assim? Técnica de revolver a terra. Que técnica é essa que nós vimos na aula passada? Vocês colocaram o quê? Quem colocou aração está correto, tá bom? Então, o símbolozinho aí da borboleta, não é? Técnica de aplicar adubos ou fertilizantes no solo. Seria aí o quê? A adubação. Técnica de remover o excesso de água da superfície do solo. Drenagem, muito bem. Substância utilizada para combater as pragas que atacam as plantas. Que seria? Agrotóxico. Nós até falamos que não é uma técnica legal, né? Técnica de remover parcial ou totalmente os vegetais. Que técnica é essa? Capinação, muito bem. E a técnica de molhar o solo, que é o contrário lá da drenagem, seria irrigação. Ótimo, vamos lá na página 63, não é? Porque os agricultores precisam utilizar algumas técnicas agrícolas no solo para obterem uma boa colheita. O que é que vocês colocaram? Vou dar uma sugestão de resposta, tá? Porque é do solo que os vegetais plantados retiram os nutrientes, ou seja, aquilo de que necessitam para se desenvolver. Observe as imagens a seguir. Depois escreva quais são as técnicas que estão representadas e explique-as. Então, tem aí o primeiro, o que é que ele está fazendo? Essa aí é a técnica, é a aração que corresponde ao trabalho de preparar a terra para o cultivo, onde tem o agricultor aí com a enxada. A outra é a técnica de pulverização de agrotóxico para combater as pragas ou para o combate de pragas. Tá bom? 10ª questão, observe as figuras e responda. Aí tem aí figura 1 e 2. Letra A, qual das imagens ao lado mostra a agricultura de subsistência? E por quê? Nós estudamos na aula passada o que seria, não é? A imagem 1, porque a família está plantando para sua própria sobrevivência. E a B, qual das imagens ao lado, mostra a agricultura de exportação. Como você chegou a essa conclusão? A imagem 2, porque a lavoura está sendo irrigada mecanicamente, né? Então, quando é de subsistência, que é a própria família, o consumo da própria família, geralmente nós vemos agricultores fazendo isso, né?
as pessoas trabalhando no plantio. Quando é técnica para fazer exportação, porque aí requer o quê? Uma grande quantidade, né? Um plantio maior. Então aí com certeza vai precisar da tecnologia. Pronto, é isso aí. Já vamos entrar aqui nesse novo conteúdo, pessoal, onde nós vamos ver aí formas de cultivo. Quais seriam as formas de cultivo? Nós vamos ter a forma de cultivo extensiva, intensiva, itinerante, rotação de cultura e a orgânica. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Vamos passar já fazendo a leitura aí do que seria a agricultura extensiva. Acompanha aí na página 64, onde tem a agricultura extensiva é realizada em grandes extensões de terra. Nessa forma de cultivo, o uso de tecnologias de produção e técnicas agrícolas é pequeno ou mesmo inexistente. Em geral, necessita de poucos investimentos e tem grande dependência das condições naturais, como a ausência ou presença de chuvas, por exemplo. A agricultura intensiva é uma forma de cultivo em que é muito comum o emprego de insumos, fertilizantes, tecnologia, técnicas, máquinas e etc. Em geral, é utilizada para produzir alimentos destinados à comercialização. Emprega mão de obra especializada e exige maiores investimentos. Então, percebam aí as características de cada um tipo de cultivo, não é? Uma das características da agricultura intensiva é a rotação de cultura. Vocês já ouviram falar em rotação de culturas? Na qual o plantio de espécies vegetais diferentes são cultivados de forma alternada no solo. Como cada espécie de planta tem necessidades específicas, cada uma vai retirar apenas aquilo de que precisa, dando tempo para o solo recuperar o que foi retirado pelas plantas da safra anterior. Assim, procura-se manter as características do solo. Esse tipo aí, gente, a rotação de cultura, por exemplo, o agricultor plantou milho hoje, ele só plantou milho, tá? Aí no ano seguinte, ele já faz uma plantação de feijão. No ano seguinte, uma plantação de soja, entendeu? Isso aí é chamada de rotação de cultura. Cada ano, ele vai fazendo um tipo de plantação diferente, tá? Com isso, o milho vai deixar lá seus nutrientes, o feijão. Quer dizer, para cada tipo de plantio, existe o tipo de nutrientes necessários, tá bom? Então, tem todo um preparo anualmente para que esse plantio aconteça, tá certo? A agricultura itinerante é aquela em que se faz a queimada. Essa aqui não é muito legal, gente, não é muito legal. Para limpar o terreno e só depois semear a terra. O maior problema dessa prática é exatamente a queimada, pois ela não só limpa o terreno, como também o empobrece, destruindo seus nutrientes, retirando a água devido ao calor e matando os animais que vivem dentro do solo, como as minhocas e os micro-organismos decompositores que ajudam a manter a fertilidade do solo por meio da produção do humus. Assim, quando essa prática é aplicada de forma constante, o solo se torna infértil, o que leva o agricultor a abandonar a área e realizar o mesmo procedimento em outro terreno fértil. Nós já sabemos que as queimadas elas não são legais de jeito nenhum. Além de desgastar o solo, deixando-o infértil, ainda tem o problema da camada de ozônio. Por quê? Porque são lançados aí gases ruins para o espaço, né? Poluindo aí o oxigênio, enfim. Então não é uma técnica legal. Sem falar que quando o solo deixa de ser, passa a ser infértil, o que acontece? E o agricultor vai utilizando essa técnica, se ele for sempre utilizando essa técnica, vai ter um momento em que não vai ter mais solo para que ele faça isso, né? Porque se ele for cada ano fazendo isso em locais diferentes, vai ter um momento em que ele não vai ter onde plantar,
Então, não é uma técnica legal. Já essa outra, a agricultura orgânica, é uma das melhores. Eu poderia dizer que é a ideal, que seria a ideal, tá? Vamos ver por quê. É o cultivo de plantas livre de produtos químicos ou sintéticos, como fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. Nessa forma de cultivo, usam-se, entre outras coisas, o esterco de animais, a adubação verde e o controle biológico de pragas e doenças. O mais importante atualmente é praticar formas de cultivo que não danifiquem nem maltratem tanto o solo, porque a quantidade de terras férteis tem diminuído consideravelmente nos últimos tempos. Portanto, é fundamental conservarmos os solos férteis e recuperarmos aqueles que se tornaram inférteis, para que toda a população mundial possa ter acesso a alimentos. Né? Então, aqui fica um recadinho para nós. A gente não pode pensar só em nós, a gente tem que pensar também nas gerações futuras. Né? Que tipo de solo, que tipo de terra, que tipo de ambiente nós iremos deixar para as gerações futuras? Se nós destruirmos agora, vai ter um tempo em que as pessoas, como é que as pessoas vão ter seu alimento se não tem onde plantar? Se onde planta não se colhe. Não é? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar de respeito para com a natureza e para com as próximas gerações. Não é assim? Ok, então nós já iremos aí passar para a atividade. Eu acho que eu já vou resolver com vocês, para que na próxima aula a gente já entre no próximo conteúdo. Tá bom? Então eu vou resolver com vocês. Eu não vou deixar atividade nenhuma para a geografia. Tá bom? E na próxima aula a gente já entra no próximo conteúdo. Então vamos lá. Página 67. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Agricultura intensiva. 2. Rotação de culturas. 3. Agricultura orgânica. 4. Agricultura itinerante. E 5. Agricultura extensiva. Vamos associar cada uma delas? Então, olha só. É o cultivo de plantas livre de produtos químicos. Que tipo de agricultura é essa que nós estudamos? Que é a melhor. Exatamente, é a agricultura orgânica. Então, você coloca aí o número 3. Em geral, emprega mão de obra especializada e requer maiores investimentos. Que tipo de agricultura é essa? Agricultura intensiva, número 1. Técnica na qual as espécies cultivadas são alternadas a cada ano numa mesma área. Que técnica é essa? Isso, rotação de culturas, número 2. É aquela em que se realiza a queimada para limpar o terreno e só depois semear a terra. Exatamente, a itinerante. Número 4. É aquela em que, em geral, pouca ou mesmo nenhuma tecnologia e técnicas são empregadas. A extensiva, número 5. Então, ficaria 3, 1, 2, 4 e 5, tá bom? Segunda, desembaralhe as letras e complete o texto abaixo. Só em olhar aí, eu acho que alguns já sabem aí. A primeira, qual seria aí? Qual seria a palavrinha aí? Segunda. A terceira. Dá para descobrir? Ah, sim. Então vamos lá. Letra A. Agricultura, tracinho, é realizada em grandes extensões de terra. Nós vimos bem no início essa daí. Qual seria? A extensiva. Então, complete aí. Agricultura extensiva. Letra B. Agricultura, tracinho, é aquela em que se realiza a queimada para limpar um terreno. Qual é? A itinerante. E letra C, agricultura, tracinho, em geral, utiliza técnicas e tecnologias agrícolas. Qual é? Pronto, intensiva. Então, ficaria extensiva, itinerante e intensiva. Página 68. Observe as situações abaixo. Seu João decidiu adotar um estilo de vida mais sustentável
e iniciou uma horta em seu sítio na qual não utiliza nenhum produto químico sintético. Godofredo é dono de uma grande fazenda na qual alterna o cultivo de milho e de soja a cada safra. Letra A. Que forma de cultivo é praticada por seu João em seu sítio? Qual é a principal característica dessa prática? E aí? Seu João pratica a agricultura orgânica, que é a melhor, cuja principal característica é o cultivo de plantas livre de produtos químicos ou sintéticos, como fertilizantes, agrotóxicos e pesticidas. Tá bom? Letra B. E Godofredo? Que forma de cultivo adota em sua fazenda? Godofredo pratica a rotação de culturas, que é uma característica de agricultura intensiva. Quarta, marque um X nas frases corretas. Letra A. A agricultura extensiva, em geral, depende das condições naturais, como ausência ou presença de chuvas. Verdadeiro? Se for verdadeiro, a gente marca um X. E ela é verdadeira, tá bom? Correto, então marca um X. Letra B. A rotação de culturas é o plantio de espécies vegetais iguais quando a safra acaba. É agricultura? Não. Então não assinala X. Letra C. O cultivo de plantas livres de produtos químicos é conhecido como agricultura itinerante. É? Não. Não marca X. D. A agricultura orgânica não utiliza produtos químicos sintéticos. É verdade, então marca o X aí. Pronto. E a 69, não é? Pronto. 69. Observe as imagens a seguir e escreva o tipo de agricultura que está sendo praticada. A primeira aí, qual seria? Muito bem. A agricultura intensiva, onde tem aí um trator aí, né? A outra, gente, onde acontece a queimada, é chamada de... Exatamente, a agricultura itinerante. Coloquem aí. A outra, onde tem uma grande plantação, nós já sabemos que é a agricultura extensiva. Aí onde tem as crianças, olha só que bonito, não é? Família aí cultivando. É a agricultura orgânica. E a outra, rotação de culturas. Sendo assim, nós finalizamos o conteúdo sobre a agricultura que nós já tínhamos começado na aula passada, tá bom? E na próxima aula de geografia nós já entraremos com conteúdo novo. Não vai ter atividade para casa, já está tudo ok, tá bom? Qualquer dúvida, lá no PV. Fiquem com Deus, beijão e até a próxima. E aí, ó.